Olá a todos, eu sou o Rafael e vou apresentar um trabalho intitulado em português Caracterizando o comportamento de fases através do agrupamento de características independentes de microarquitetura variantes no tempo. Esse trabalho consiste em uma parte do meu mestrado feito na Unicamp, sob orientação do professor Rodolfo. Esse comportamento em fases, citado no título do trabalho, ele parte da observação de como programas se comportam no tempo e como mudanças de comportamento acontecem durante a execução de um programa. Então, para exemplificar alguns pontos, esse slide mostra a execução completa de um determinado programa sob o ponto de vista de 5 métricas de desempenho. E o eixo X desse gráfico ele mostra a variação em termos de número de instruções executadas. Então, se a gente pegar como exemplo uma métrica, por exemplo, faltas na L1, a gente consegue observar que em determinada porção inicial do programa eu apresento muitas faltas na L1, em determinado momento eu apresento poucas faltas e depois eu volto a ter um aumento no número de faltas e a gente consegue observar um certo padrão repetitivo na execução dessa métrica. Então, de certa forma, a gente consegue observar um padrão estruturado, uma execução estruturada dessa métrica, né, do ponto de vista da execução completa de programa, numa escala de tempo grande. E um outro ponto que a gente consegue observar é que, apesar de eu ter citado uma única métrica, faltas nele 1, a gente consegue observar esse comportamento estruturado acontecendo em todas as métricas de desempenho aqui observado nesse gráfico. Então, a gente consegue observar uma variação em conjunta de todas as métricas durante a execução do programa. Então, o comportamento de fase ele parte desse princípio, então de que em geral a execução de um programa ela não é nem completamente homogênea e nem completamente aleatória. Então a gente consegue observar determinados padrões na execução e cada padrão é conhecido como uma fase de programa. Então, do exemplo anterior a gente consegue segmentar a execução daquele programa em 3 fases, aqui nesse slide representado por uma cor distinta. O conhecimento das fases do programa ele é utilizado por diversas áreas de estudo. Então, nós temos estudos que fazem especialização de um hardware para uma determinada fase, buscando eficiência energética ou desempenho. Nós temos trabalhos que aceleram o tempo de simulação de microarquitetura, utilizando esse resultado de fase. Então, a ideia seria, dado que eu sei quais são os comportamentos únicos do meu programa, eu simulo uma única instância de cada comportamento, evitando assim de fazer a simulação de instâncias repetitivas daquele comportamento. E também eu tenho trabalhos que utilizam do resultado de fases para fazer escalonamento de threads em sistemas heterogêneos, por exemplo. Uma limitação das técnicas atuais é que elas pecam em dizer quais são as propriedades arquiteturais que cada fase está estressando. Então, as técnicas elas apresentam a segmentação resultante, mas não explicam o porquê daquela classificação foi feita. Então, a gente não tem quais são os requisitos de cada fase. Então, dado que a gente consegue atingir uma representação que nos dá essas informações, a gente pode ter, por exemplo, usar esse resultado para estudar de uma forma melhor balanceamento de benchmarks. Eu, como projetista, pode me ajudar a ter intuições iniciais numa fase inicial de projeto. Consigo aprender características que antes poderiam passar despercebidas e eu também consigo fazer, de certa forma, um debugging da minha classificação, onde eu consigo ver se uma classificação foi feita em cima de uma determinada métrica está alinhada com uma métrica de desempenho de interesse. E atingir essa representação de cada fase é o que a gente chama de fases interpretáveis. Então, dado um programa, uma entrada, o nosso objetivo é aqui encontrar fases de programa e uma descrição formal de cada fase. E a gente atacou esse problema, reduzindo o nosso problema de encontrar fase de programa utilizando uma técnica de agrupamento de séries temporais. Tipicamente, as técnicas de segmentação de programas em fase, elas partem de um profiling independente de microarquitetura, dado que é muito comum
utilizar essa segmentação em diversas configurações de hardware. Então, a gente segue essa mesma estratégia, a gente utiliza um profiling independente de uma arquitetura que parte de um trabalho chamado Mica. O Mica é um trabalho que define 7 categorias que capturam o comportamento inerente à execução do programa somente. E para cada categoria a gente coleta uma série de categorias. Então, por exemplo, para a categoria de instruções, mix de instruções, a gente tem 11 elementos que representam, cada elemento representando uma categoria de instrução do meu programa. No total a gente coleta 97 características, dividido nessas 7 categorias, e a gente coleta essas características por intervalo de execução. Então, por exemplo, a cada 100 milhões de instruções, a gente pode coletar essas características. Isso nos dá uma série temporal multivariada. Então, se a gente faz T coletas do Mica durante a execução do meu programa, eu tenho uma série temporal com T observações, e cada observação composta por um vetor n-dimensional, no nosso caso, 97 dimensões, 97 características. Então aqui eu tenho um exemplo de um profiling que foi gerado utilizando o Mica. Aqui, por propósito de visualização, a gente apresenta esse profiling numa dimensão reduzida, usando um PCA. E em seguida, dado esse profile, a gente faz uma segmentação dele para encontrar fases de programa. E no nossa técnica a gente usa uma técnica chamada TIC, que é uma técnica para quebrar uma série temporal em uma sequência de estados, onde cada estado é definido por um padrão único. Então, digamos que a gente tenha uma série temporal com 3 sensores, que foi gerada a partir de um dispositivo vestível com um sensor de batimento cardíaco, respiração e passos. A gente consegue segmentar, nesse exemplo dessa série temporal multivariada, em 3 estados. Então, a gente tem um estado que a pessoa está caminhando, correndo, descansando. E cada estado ele tem uma caracterização única. Então, no estado que a pessoa está correndo, eu tenho um batimento cardíaco acelerado, assim como uma respiração ofegante e um número de passos alto. O que é diferente de um estado que a pessoa está descansando. Então, a ideia do TIC é justamente essa, encontrar quais são os estados da minha série temporal e como a minha série temporal se divide nesses estados. Então, aplicando o TIC em cima daquele profiling que eu mostrei anteriormente, a gente chega nessa segmentação aqui em 3 fases de programa. O TIC ele utiliza um campo aleatório de Markov ou uma rede de correlação para representar cada estado da minha série temporal. Então, os vértices dessa minha rede representam os sensores da minha série temporal, e as arestas vão mostrar a interação entre os meus diversos sensores da minha série temporal. E em cima dessa representação é que a gente faz a nossa análise para atingir fases de programa interpretáveis. Então, um resumo da nossa técnica, nesse slide é apresentado aqui os principais passos. Então, a gente tem o primeiro passo, que a gente faz o profiling do Mica por intervalo de instrução, o que vai nos dar uma série temporal multivariada. Em seguida, a gente faz a segmentação desse profile, encontrando assim fases de programa, onde cada fase ela é definida por uma rede de correlação. A gente avaliou a nossa técnica em cima dos programas inteiros do SPEC 2006. A gente coletou as características Mica, por intervalo de 160 milhões de instruções, e a gente tinha 2 objetivos com a nossa avaliação. Primeiro, avaliar como o TIC se comporta fazendo segmentação de séries temporais com o foco de encontrar fases de programa. Então, a ideia aqui é analisar diversas segmentações para diversos programas usando o TIC. Em seguida, o nosso segundo objetivo era atingir fases interpretáveis. Então, o segundo objetivo era apresentar um resultado onde a gente tenha onde a gente consiga fazer interpretações em cima de cada fase. O primeiro objetivo, que era encontrar segmentações resultantes, aqui eu coloco um exemplo de um
para o programa, para o GCC, do SPEC 2006. Então a gente tem dois gráficos nesse slide. Nesse gráfico de baixo a gente tem o profiling do Mica, aqui também numa dimensão reduzida usando o PCA, e a segmentação que foi encontrada rodando o TIC em cima desse profiling. Nesse gráfico de cima a gente tem a variação de algumas métricas de desempenho para um determinado processador, onde a gente aplicou a segmentação que a gente encontrou no profiling do Mica em cima dessas características para ver como elas se alinhavam com um determinado hardware. Então, de uma maneira geral, a gente consegue ver que a nossa técnica lidou muito bem com esse programa, encontrou fases de programa e então comportamentos que são únicos e repetitivos durante a minha execução. Aqui a gente apresenta mais algumas segmentações utilizando a nossa técnica. A gente pode ver que a técnica lida muito bem com os diversos tipos de fases de programa, né, para diversos programas. Mesmo onde a gente não tem fases com um período constante durante a execução do meu programa, a técnica consegue lidar muito bem. O nosso segundo objetivo aqui de atingir fases interpretáveis, a gente utilizou uma medida de centralidade em cima da rede de correlação de cada fase. Então a ideia aqui é apresentar uma tabela onde a gente tem uma linha para cada estado ou fase da minha série temporal e as colunas representam os sensores da minha série. E os elementos de dessa tabela representam a importância de determinado sensor para aquele estado. Então, no estado que a pessoa está correndo, voltando para aquele exemplo do dispositivo vestível, eu tenho uma importância muito grande para o número de passos para o estado que ela está correndo. E uma importância muito baixa quando a pessoa, para passos, quando a pessoa está descansando. A gente apresenta nessa apresentação esses resultados da medida de centralidade para o programa, para o benchmark do BESIC, pro benchmark BESIP do SPEC 2006. Nesse benchmark ele comprime e descomprime um bloco de dados 3 vezes e cada vez é utilizado um nível de compressão diferente. Então a figura geral da execução desse benchmark é como mostrado nessa figura, onde a gente tem uma proporção do programa fazendo um par compressão-descompressão para um determinado nível de compressão e assim sucessivamente para os outros níveis de compressão. E a nossa tabela que a gente gera, como eu mostrei anteriormente, a gente tem linhas para cada fase de programa e colunas para cada característica Mica que eu coleto da minha execução. E a gente tem a importância da característica para aquela fase. A gente mostra aqui nesses slides essa tabela dividida em duas partes. Primeiro a gente mostra a tabela das fases que fazem compressão de dados e das fases que fazem a descompressão de dados. Com relação às que fazem descompressão, que são a 6 e a 1, é um que se repete aqui no final, daquelas 97 características, somente 3 tiveram um peso relevante para essas fases, então a gente tem footprint de instruções e distância de reuso. E com relação às fases que comprimem dados, a gente tem a 5, a 3 e a 2. A 4 aqui pode ser considerada uma imprecisão da técnica. E aqui a gente consegue observar uma caracterização de cada fase um pouco mais distinta, dependendo do nível de compressão usado. Então, num nível de compressão 5, a gente tem uma importância muito grande para strides curtos e acessar a memória. Agora, já observando o nível de compressão 9, que é a fase 2, a gente já tem um peso maior para previsibilidade de brands, o uso de registradores e também padrões de acesso à memória. Então, a gente consegue abstrair várias características que a gente coleta no nosso profile para somente o que é relevante para aquela fase. Então, nesse trabalho a gente apresentou uma técnica que encontra a fase de programa utilizando uma técnica de segmentação de série temporal. E do nosso conhecimento, é a primeira técnica que usa essa abordagem. Nossa técnica consegue lidar com diferentes fases de programa, mesmo quando a gente tem fases com período diferente durante a execução. A
apresentou um estudo inicial de como atingir frases interpretáveis e também disponibilizamos o resultado de diversas segmentações nesse link abaixo. Eu encerro aqui a apresentação e muito obrigado pela atenção.